Boa noite. Aqui vamos falar hoje sobre a segurança jurídica. Segurança jurídica. A segurança jurídica resolvi aqui entrar ao vivo, não sei se o som tá bom, para falar um pouco sobre a segurança jurídica. Coloquei aqui nos stories uma enquete de que a nível de um pensamento, de uma reflexão no ordenamento jurídico, se a segurança jurídica seria um princípio, maioria, né, esmagadora, é claro, que entende como um princípio constitucional da segurança jurídica, que está na Constituição da República, no artigo 5º, inciso 36, correto? Lá, a princípio, 1988, Constituição da República, o princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, o ordenamento jurídico seguiu com a doutrina, a jurisprudência, os estudiosos do direito, os fatos sociais sendo valorados pela sociedade, e se tratando de segurança jurídica, um princípio chegou o nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil, vamos dizer assim, a buscar uma ajuda na questão da interpretação e na aplicação do princípio da segurança jurídica, que no direito administrativo alemão, a segurança jurídica, no Brasil, lá em torno nesse caso, contextualizando a segurança jurídica com o princípio da confiança legítima, que é lá elaborado pelo Tribunal Administrativo Alemão, em 1957, quer dizer, bem antes da nossa vigente Constituição da República de 88, correto? Em 73 foi inserido na lei do processo administrativo alemão, sendo elaborada a categoria de princípio de valor constitucional por interpretação do Tribunal Federal Constitucional Alemão, correto? E Constituição de 88, Código de Processo Civil de 1973, né? Constituição de 88 e outros diplomas legais, onde diplomas legais infraconstitucionais, e posteriormente o vigente atual Código de Processo Civil, que já vige um pouco mais de 5 anos. A regra foi epigrafada e o princípio no artigo 927, parágrafos 3º e 4º do CPC, a proteção da confiança legítima. Princípio da proteção à confiança, né? Que lá no artigo 997, o parágrafo 5º, é a publicidade dos seus precedentes dos tribunais, correto? Então, além da Constituição... Pois não, doutor, uma boa noite. Que eu acabei resolvendo aqui entrar ao vivo e
deixar aqui gravado estou falando aqui da segurança jurídica, né, o princípio da segurança jurídica. Então, continuando, esse princípio aqui da confiança legítima, né, que a segurança jurídica se reporta à confiança legítima, à boa-fé objetiva e outros princípios, é claro que eles são interpretados de forma contextualizada, correto? É claro que princípio como norma jurídica, aplicado o princípio, ele ao contrário do que a maioria das pessoas entendem, o princípio não é aberto, ele é fechado, ele é uma norma jurídica, aplica-se aquele princípio ali. E aparentemente eles podem até aparentemente se colidirem, mas na verdade não. O intérprete da norma, né, em abstrato, aplica a espécie princípio, a espécie regra. A segurança jurídica nos dá, o nome já diz, a segurança de que os princípios, como norma jurídica, serão aplicados e não como ponderação ou como valor, e sim como norma jurídica. Então, surgindo, naquele caso concreto, o intérprete aplica aquela norma-princípio. É claro que ele aplica, mas tem, claro, todo julgador é humano, né? Tem a falhabilidade humana. Por isso que temos os tribunais, o colegiado, pela falhabilidade humana, o próprio juízo pode se retratar. Isso existe, vocês sabem, o juízo de retratação. Mas o intérprete aplica a norma, naquele caso concreto, a norma princípio e a segurança jurídica para que os princípios sejam aplicados. As pessoas falam muito de segurança jurídica, mas falam com segurança que, por exemplo, eu quero pactuar um contrato e eu quero ter a segurança que aquele contrato, que aqueles pactos serão cumpridos. Só que o contrato, aqueles parceiros contratuais, um exemplo que aqui eu pensei agora nesse momento, no contrato bilateral, né, o consenso, aqueles elementos todos do contrato, o equilíbrio contratual, o princípio, né, o princípio do equilíbrio contratual, ele tem que estar equilibrado desde a sua execução, né? A execução toda daquele contrato é preciso ter, são os parceiros contratuais que têm que são equilibrado, aquele preço em relação à coisa, né? Eles foram consentidos, houve o consenso, né? O preço é a coisa, é claro que o preço no contrato, todo contrato, no caso do preço, tem que ser integralizado, esse preço. Então, nesse sentido, a segurança jurídica é justamente... Pois não, Tomás, uma boa noite. Então, a segurança jurídica é justamente para equilibrar, para ter a boa-fé objetiva, a primazia da confiança legítima, como eu falei, repetindo, o nosso ordenamento jurídico no Brasil procurou, né, uma ajuda, vamos dizer assim, na questão da segurança jurídica, ao direito alemão, que é a confiança legítima. Tanto é que na regra lá do artigo 927, parágrafo 5º do CPC 2015, né, vigente há mais de 5 anos, lá temos o princípio da confiança legítima. No
parágrafo 5º do artigo 927, que tem que ter a publicidade daqueles precedentes, né? São os precedentes, é preciso dar publicidade àquele precedente. Se não tiver publicidade dos tribunais, eles não estão cumprindo esse princípio. Então, a segurança jurídica não é só o exemplo do contrato, não é só pactuar o contrato, e que é claro que os contraentes eles possuem obrigações. As obrigações é o sinalagma, né, dos contratos. Pois não, professor Paulo, professor Campos, né? Uma boa noite aqui a todos. Eu estou aqui falando um pouco, comentando, né, abordando o princípio que é claro que todos entendem como o princípio da segurança jurídica, e também falando dos demais princípios que são atrelados, né, interpretados de forma contextualizada. No caso aqui, falo aqui o princípio da confiança legítima, lá do artigo 927, parágrafo 5º do CPC vigente há mais de 5 anos, CPC 2015. O princípio da segurança jurídica, lá da Constituição da República de 88, lá do artigo 5º, né, inciso 36, né, não é só a coisa julgada, né, no caso a lei não prejudicará o direito adquirido, né, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito, né. Nós temos outras hipóteses de aplicação, de verificação, onde contém a segurança jurídica. Outras hipóteses, como as regras sobre prescrição e decadência e preclusão, as regras de fixação dos prazos para recursos administrativos e judiciais, as tomadas de decisões nos prazos, as revisões dos atos administrativos, a previsão da súmula vinculante, né, lá que está no artigo 103A da Constituição da República de 88, e com o propósito de afastar controvérsias que gerem grave insegurança jurídica e a multiplicação de processos sobre questão idêntica. E a previsão do IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, do artigo 976, inciso 2 do CPC, que para proteger a isonomia e a segurança jurídica. Então, além da Constituição da República de 88, lá, e é claro que os estudos após a Constituição no Brasil de 88, para chegar à conclusão de que, além de ser princípio, não só postulado, como se falava lá na década de 80, né, no caso do final da década de 80, ainda início de 90, se falava questionamento de que seria a segurança jurídica um postulado, um princípio. O entendimento há vários anos é que é um princípio constitucional, um princípio como norma jurídica. Norma jurídica fechada incidiu ali, aplica-se a segurança jurídica. Só que o princípio da segurança jurídica, ele, como a maioria dos princípios, eles têm que ser, eles são sempre a interpretação contextualizada com os outros princípios, que as pessoas falam em ponderação, mas vocês, nos estudos de Robert Alexy, né? Robert Alex ou Robert Alexy, né? Não é a questão de que a ponderação, eu tenho um princípio, eu resolvo aplicar. Não, princípio como norma jurídica. Princípio, espécie de norma jurídica. Tem a norma em abstrato, eu aplico o princípio, eu aplico uma regra. Então eu aplico o princípio. Mas não é questão de colidir. O princípio colide com o outro. Então, eu tenho um caso concreto, eu aplico. O exemplo agora da questão da vacina, né? A vacina aí da questão da pandemia. Aqui no estado do Rio de Janeiro, houve uma decisão aqui, né, no Tribunal do Rio de Janeiro,
me parece que hoje foi revista lá pelo STF, e manteve o decreto aqui do prefeito, né? No caso aqui, onde eu estou aqui na região dos Lagos, mas na capital, no Rio de Janeiro, para que as pessoas, para visitar determinados lugares, ou o morador, ou o visitante, o turista, né? O Cristo Redentor e outros lugares, né? Tenham a carteira de vacinação ou aquele certificado que tem nos aplicativos do governo federal. Algumas prefeituras têm, no caso aqui não tem, né? Parece que não tem. No caso é o aplicativo lá do governo federal. Então, mostrando ali ó, que foi vacinado para entrar no lugar. Então, no caso, foi esse decreto, ele foi revisto e o TJ disse que não, que impediria o direito de ir e vir das pessoas. É claro que foi fundamentado, como toda decisão tem que ser fundamentada sob pena de nulidade, mais ainda com o 489 do Código de Processo Civil de 2015, né? Mais ainda fundamentada todas as decisões sob pena de nulidade. Então, é claro que foi fundamentada. Agora, existe o julgador e existe os tribunais, como princípio também de duplo grau de jurisdição, né? No caso, houve o recurso e lá o STF, nosso guardião da Constituição, entendeu, me parece que eu vi por alto pela imprensa, que foi vista essa decisão aqui liminar do TJ aqui do estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, então, mas eu tenho a segurança jurídica mesmo assim, a segurança de que eu tenho o duplo grau de jurisdição, é isso, o inconformado recorreu e, no caso, inconformado com o decreto, propôs a demanda e agora o município do Rio de Janeiro interpôs o recurso também inconformado, né, pelo duplo grau de jurisdição. Então eu tenho os princípios, mas a segurança jurídica ela está lá. Agora, o homem médio, o jurisdicionado, o senso comum, fala em segurança jurídica como se fosse as decisões robotizadas, ou seja, o intérprete ele tem que aplicar, porque as grandes corporações, é claro, todos nós, e também as grandes corporações mais ainda, da questão do investimento. Eu tenho que ter segurança jurídica para investir. Claro que tem, mas a segurança jurídica ela tem que ser princípio da segurança jurídica interpretada de acordo com os outros princípios, com as outras, com o ordenamento jurídico, os outros princípios, as regras, a norma jurídica do ordenamento jurídico. Mas é um princípio a segurança jurídica. Então, é por isso que, além de tudo, a interpretação além da lei não prejudicará o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, temos outras hipóteses de aplicação do princípio da segurança jurídica. Entendeu? Nesse sentido. Então, alguém que alguém está aqui, porque às vezes para aqui, aí eu não dá para ir mais. Eu estou aqui cumprimentando a todos aqui que passaram por aqui, né, que voltam, retornam. Mas então, se alguém quiser fazer alguma colocação, estou vendo que tem alguns professores aqui. Se alguém quiser, por favor, pode fazer a colocação aqui da questão desse princípio. Mas o que eu vejo é que a segurança jurídica, essa palavra segurança jurídica, as pessoas falam, mas talvez não tenham entendimento de que é um princípio, né? É claro que o
o homem médio, mas o estudioso do direito deve ter esse entendimento como princípio e que ele está sempre presente, a segurança jurídica, né? E sempre interpretado hoje com a confiança legítima, que é a boa-fé objetiva também. Então, nesse sentido. Então, sempre há essa interpretação. Mas mesmo tendo a segurança jurídica, é claro que os outros princípios são aplicados, não é? No caso aqui do exemplo que eu dei, da questão da vacinação, né, a questão do princípio de vir e impedir que eu não me vacinei, então não posso ir a determinado local. Eu não li, né, a questão da fundamentação, mas tem a questão lá do STF, teria que ver, tem o princípio do direito à vida, talvez, não é isso? Então eu tenho os princípios, o intérprete vai aplicar ali. Agora, a segurança jurídica é nesse sentido de que as regras serão cumpridas, não é isso? Os princípios serão cumpridos e sempre, como está mais premente, né? Século XXI, a questão de que as decisões, né, serão cumpridas, né, serão os princípios e as regras serão obedecidas e sempre à luz do caso concreto. É isso, o caso concreto ficou mais premente pelo século XXI aqui, somente no Brasil. Então, é claro que surgirão várias demandas, né? Claro, as pretensões, os efeitos que o jurisdicionado pretende pelo seu poder de demanda, né? Alguns falam poder de ação, mas para a teoria geral do processo mais correto seria o poder de demanda. O poder de demandar e para pedir ali um efeito, né, da tutela jurisdicional no caso, mas o princípio da segurança jurídica ele sempre está sempre deve ser respeitado, embora aplicado os outros princípios. Por aplicar os outros princípios e as regras, a norma jurídica, é porque existe a segurança jurídica. É claro que a lei não prejudicará o direito adquirido. Adquirir o direito não é uma lei posterior que vai prejudicar a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Mesmo tendo a relativização da coisa julgada, foi observado a segurança jurídica. Caso pode relativizar a coisa julgada, né? Mas não é por isso que nós não temos segurança jurídica. Repito, o intérprete não é um robô. Nós lidamos com seres humanos, não é? São questões, fatos sociais que têm consequência para o mundo jurídico. Os fatos sociais, eles são revistos sempre no tempo e no espaço. Eu já falei aqui isso. O tempo e no espaço em que a norma está inserida, ela é aplicada ali. Não é questão do positivismo, é questão, claro que sim, positivismo, mas aplicar a norma, o princípio, de acordo com aquele caso concreto e de acordo com aquele contexto. Agora, a segurança jurídica como princípio, ela existe justamente para que, vamos dizer assim, entre aspas, proteger os demais princípios, correto? Então, na minha planta consumidor, uma boa noite aqui. Então, aqui o princípio da segurança jurídica, ele existe justamente para isso. Ele existe antes da Constituição de 88, mas ele está lá, até por segurança jurídica, ele está lá no artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República. É claro que, além de ser a lei não prejudicará o direito adquirido, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito, temos outras hipóteses de aplicação da segurança jurídica.
né, de contextualização, que são as regras sobre a prescrição, decadência, preclusão, as regras de fixação de prazos para recursos administrativos judiciais, não é isso? As tomadas de decisões, os prazos, as revisões dos atos administrativos, né, a previsão de súmula vinculante, previsão do incidente de resolução de demanda repetitiva, né? E o objetivo do princípio da segurança jurídica, eu tenho o objetivo a estabilidade das relações jurídicas e o subjetivo é a proteção, a confiança, né? A confiança ou a confiança legítima, que vem lá do direito alemão. Então, esse objetivo é a interpretação mais premente, mais atual em relação ao princípio da segurança jurídica. Então, ele é sim um princípio, deixou dessa discussão, não existe mais a discussão de que é um postulado, é um princípio, o princípio da segurança jurídica. Então é isso, é mais ou menos o que eu queria falar com vocês. Vou deixar aqui gravada a live, porque eu ia fazer um vídeo, mas resolvi fazer ao vivo. Aos que tiveram aqui, muito obrigado pela participação. Pois não, doutora Maria Carolina. Doutora Maria Carolina, eu fiz aqui um vídeo, eu não marquei. Eu ia fazer gravado, mas resolvi fazer ao vivo, tá? Então eu vou deixar ele gravado, mas então, só para finalizar, né? Eu agradeço aqui a todos que estiveram por aqui, passaram e os que vão assistir. Um pouco aqui do entendimento, do meu compartilhamento ao longo dos anos e dos meus estudos sobre a questão um pouco, né, sobre o princípio da segurança jurídica. Correto? E algumas questões que abordamos aqui. Doutora Maria Carolina está aí? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, se eu souber responder? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar gravado aqui no GVT. Aí alguém quiser ter oportunidade de assistir, né? É bom gravado porque a pessoa está fazendo uma outra coisa e deixa lá, deixa o vídeo do GVT, né? Ouve, talvez concorde, discorde com alguma coisa, né? Na maioria deve discordar com coisa. Pois não, doutor, professor, Campos, né? Sim, eu vejo muitos questionamentos no feed aqui, umas questões muito interessantes, muito bem contextualizadas e um nível muito bom das questões. Que bom que compartilha, professor, essas questões com todos nós. Aqui, no caso, é recíproco, né? As pessoas, uma aprende com a outra, né? É assim que funciona. Muito interessante para ver que se realmente melhora, né? E prossigamos aí no estudo do direito, né? Que eu acredito que no Brasil ele precisa cada vez mais de estudiosos do direito. Um grande abraço, eu vou aqui deixar gravado o vídeo no GVT. E mais uma vez, boa noite, muito obrigado, se cuidem, tá? E vamos lá, vamos em frente aí nessa nossa jornada. Grande abraço aí para os colegas advogados, professores, os estudiosos de direito, estudante ainda, os que vão fazer ainda direito, né, que pretendem. E deixo aqui uma colocação de que o direito também é bom que todos nós também a propagação do direito também no homem médio, das pessoas, o direito de uma forma que as pessoas, pelo menos, um mínimo de entendimento, de que fomente, né, as questões para que busquem que o direito, o pouco que ele pode fazer pela nossa vida aqui em sociedade, para que ele possa contribuir
o mínimo seria o máximo, né? Já é uma boa coisa para que todos nós sigamos aqui em harmonia aqui na nossa sociedade, buscando a paz social sempre, né? É claro que sempre aquele debate, o debate para chegar a um acordo para nossa e as futuras gerações. Um grande abraço, eu vou deixar o vídeo aqui gravado do GVT e muito obrigado aqui de coração por terem assistido até aqui, os que passaram, os que vão assistir, tá? Eu vou estar gravado aqui. Um grande abraço, então se puderem curtir para que fomente aí, que eu possa postar mais vídeos, né? E compartilhar aqui para ver a gente surgir mais debate, tá? Um grande abraço, boa noite.